Fala galera da G-Fight, Diego Riba direto de Las Vegas, numa conexão com São Paulo. Diego Lima, tudo bom, Lima? Fala, Rivaz, Diego Lima na área, diretamente de São Paulo. Vai ser um prazer estar falando com você aqui, estar falando com o pessoal da G-Fight. Vamos que vamos. Hoje é quinta? Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Quando é que você chegou no Brasil? Cheguei ontem, quarta-feira. Perfeito, vamos lá. A luta foi no sábado. Como é que foi domingo, a segunda? Como é que foi? Vocês ficaram uns dias aqui em Vegas? Como é que foi o clima de vocês? Cara, nós ficamos aí, né? Porque nós fizemos uma reunião na segunda, então ficamos para a reunião. Então, nosso voo saiu de aí na terça, né? Chegamos aqui na quarta. Então, claro, não foi feliz, né? Não foi o resultado que nós queríamos, não foi exatamente como nós queríamos. Só que, infelizmente, faz parte do esporte, nem sempre a gente vence. Eu acho que nós ficamos tristes justamente por isso, porque nós estamos acostumados com a vitória, nós estamos acostumados a sempre ter ótimos resultados. Então, às vezes, quando infelizmente um resultado não vem, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente não aceita, mas sabe que faz parte. Certo, vamos lá, vamos falar da luta então. Já você assistiu a luta logo depois ou ainda não deu tempo? Você reviu a luta? Cara, quero ver de novo, quero ver com mais atenção. Eu vi muito rápido ali, vi lá em Las Vegas mesmo. Só que ontem, quando eu cheguei aqui em São Paulo, nós chegamos às 7h30 da manhã, ainda fomos parados na migração. Então, ainda ficou um tempo ali. Aí de lá eu fui direto pro aeroporto, pra academia. Cheguei no horário do treino. Cheguei às 11h05, o horário começa às 5. Aí eu já cheguei, puxei o treino. Terminei, almocei com a galera. Já fiquei pro treino da tarde. Cheguei em casa só à noite, cara. Então eu não consegui rever ela ainda aqui no Brasil. Eu vi só lá em Las Vegas, mas eu acredito que a minha ideia é tentar ver amanhã o sábado com calma, numa televisão grande, sozinho, para que eu possa ver ali detalhe por detalhe. Quando você viu em Vegas, qual foi a análise que você fez? Qual foi a análise que você fez durante a luta também ali do corner? Cara, na verdade, assim, eu acho que faltou talvez um pouco de agressividade ali da nossa parte, né? Eu acho que nós tivemos os melhores momentos, né, para concluir a luta. Acho não, né? Tenho certeza, acho que todo mundo que assistiu viu que os melhores momentos ali para concluir a luta foi nosso. Né? O Armand ele teve um poder de dominância maior, né? Ele acabou ficando em posição de domínio por mais tempo, só que não foi muito efetivo, né? O Charles ele acabou tendo posições de dominando a luta por menos tempo, só que ele chegou muito próximo a finalizar nos 3 rounds, né? Além de conseguir acertar duas mãos muito boas no Armand, que visivelmente, né, para quem viu a luta, o Armand sentiu ali o direto nas duas ocasiões, né? Então acho que ali talvez a gente poderia ter partido com um nocaute ali depois daquela mão. Então achei que faltou ali da nossa parte uma agressividade maior. E no chão, o primeiro round, realmente o Armand teve muito mérito em segurar aquela guilhotina, mas ao mesmo tempo, não sei se você percebeu que o Shorts ajudou bastante ao Armand sair, não sei se você reparou, mas o Shorts catou na guilhotina, né, pôs ali o cadeado, só que o Armand foi tirando do quadril, o Shorts do Armand foi saindo a ponto do Armand ficar com a cueca toda para fora. Então acho que até o próprio Shorts também não foi Shorts só, lógico, o Shorts também ajudou ali o Armand sair daquela finalização, né? E no segundo round, teoricamente, ali foi salvo pelo gongo, né? Porque daquele triângulo, quando a gente foi pro braço e esticar ali, né? Para quem entende de luta, sabia ali que era questão de, sei lá, 3, 4 segundos para o braço realmente bater ou quebrar. E no terceiro round também a gente, porra, terminou a luta ali com uma finalização muito boa ali encaixada. Então faltou um pouco de, talvez ali, mais tempo nesses 2 rounds, né? O segundo e o terceiro, para que a gente pudesse realmente concluir a luta, né? Mas achei que a luta, infelizmente, faltou um pouco mais de agressividade assim, na nossa parte. É, tá, faltou tempo, você diz, faltou. é, não o tempo em si, porque são 5 minutos cada assalto, mas Não, não, sim, faltou. após aquele famoso salvo pelo gongo, né, que o pessoal fala, né? Então, tanto no segundo como no terceiro round, o round acabou com a finalização totalmente encaixada, né? Não, Sim. claro, poderia acontecer alguma coisa que nem no primeiro, mas eu digo assim que realmente foram duas posições que o Charles encaixa muito bem e ambas encaixaram, né? Até algumas pessoas cogitaram, pô, será que dormiu? Será que não dormiu no terceiro round ali que ele amolece e volta, né? Só que isso a gente nunca vai saber, então também nem vem ao caso. Eu até já falei isso aqui no canal, recomendo pro pessoal que estiver vendo. Tem um canal que chama Grace Breakdown, que é do filho do Ronion, né? O René Grace, ele faz análises. E ele analisou esse momento, ele falou que na verdade disseram que ele estava defendendo, a posição
para defender era daquela forma mesmo, por mais que parecesse que ele tivesse desmaiado, mas não. É, mas aí eu te pergunto, quando você reviu, minha dúvida era se você marcou de fato o segundo e o terceiro pro Armand. Ribas, isso é uma coisa muito delicada. Por que eu te digo isso? Porque no MMA as regras são unificadas, mas os critérios de pontuação não. E eu acho que é isso que a gente erra. A gente não, eu acho que é isso que o MMA talvez precise arrumar. Porque nós nunca sabemos o verdadeiro critério da pontuação, né? Nós vemos ali, vai, vide e o Bocão no México. O Bocão no México ganhou os 3 rounds da luta, levou o adversário pro chão os 3 rounds, dominou os 3 rounds e encaixou finalizações dos 3 rounds. Só que a comissão lá olha mais o boxe. Então não pontuaram absolutamente nada disso e deram o revés. Inclusive o adversário do Bocão depois falou, meus pais me ensinaram a ser honestos e esse resultado realmente não tenho como comemorar. Ele falou isso numa entrevista. Então, assim, mas nesse mesmo card o Lip ganhou e o Lip também foi mais agressivo, só que ele foi dominado no controle das ações, né? Sim, exato. Por isso que eu te digo, a gente nunca sabe sobre o critério de pontuação. Então isso é importante, eu acho que todo mundo saber esse ponto, né? Então, acho assim, a gente todo mundo fala, não, a regra é unificada. A regra, tudo bem, a regra realmente é unificada. Mas o critério de pontuação, infelizmente, não. Então, nós nunca sabemos o que pode acontecer, né? Então, por exemplo, se o critério de pontuação for contundência, o Charles venceu. Se o critério de pontuação for dominância, de minutos ali, o Armand venceu. Então é difícil, tanto é que foi 2-1. Por que o primeiro árbitro deu para o Armand? Porque ele viu dominância de minutos ali. Por que o segundo deu para o Charles? Porque viu contundência. Você entendeu? Então, assim, é complicado, é muito difícil, porque no MMA está acontecendo muito isso. Até, inclusive, quando nós vamos lutar, no caso vai eu, que sou empresário, treinador, até para a gente fazer uma estratégia, a gente tem que começar a falar, peraí, o que será que, se for por pontos, o que será que o árbitro, os juízes laterais vão pontuar? O que será que ele vê mais? A contundência? O tempo de domínio? Entendeu? É que nem, por exemplo, o Alan e a estreia dele no UFC em Dubai. Ele encaixou, finalizações do tempo todo. O cara só amarrou ele, deram a vitória pro cara. Se aquela luta fosse em Las Vegas, fosse no Brasil, na minha opinião, tinham dado a vitória pro Alan. Então, assim, é complicado você falar, dá a sua opinião. Eu vou perguntar, qual opinião você quer, Riba? Você quer que eu dê minha opinião? Vem da contundência, quem chegou realmente próximo a acabar o combate, que foi o Charles? Ou quem amarrou a luta ali, só dominou ali a posição e amarrou para acabar por pontos? Aí eu vou te perguntar exatamente o que você quer saber. Então é muito complicado dar opinião, entendeu? E eu acho que realmente eu acho que tem que acontecer alguma coisa para que as regras, o critério de pontuação seja uma coisa também unificada. Eu acho que seria muito importante para o mundo do MMA. Então, por exemplo, quando você fala assim que o Armand amarrou no sentido de controlar a posição, ele foi agressivo, ele abriu o corte no. Sim. O corte foi numa cotovelada lateral ali no segundo, né? Pegou bem em cima de um ponto que o Charles tinha, acabou abrindo ali. Mas assim, o que eu quis dizer é que o Armand, por exemplo, ele não chegou próximo, em nenhum momento ele chegou próximo a finalizar o Charles, ou ele balançou o Charles, em nenhum momento. O Charles acertou uma mão visivelmente 2 vezes, em pé, e o Charles encaixou 3 finalizações totalmente justas, né? Ao ponto ali da primeira ele escapar, né? Até ali, muito parabéns para ele. E as outras 2 que acabou o round na hora. Por isso que eu te digo, entendeu? Critério de pontuação, cara, fica muito complicado opinar em relação a isso mesmo. Sim. Até por isso que teve controvérsias, por isso que eu já vi muitas pessoas que realmente entendem de luta, as 2 opiniões. Eu já vi comentários de pessoas falando que um ganhou, que outro ganhou, mas eu acho que agora também, sinceramente, eu acho que nem vem muito ao caso. É uma coisa que eu acho que isso é passado, agora é olhar para frente e buscar um resultado positivo. Concordo, era mais para saber como foi a sua análise mesmo. Enfim, e a sua, Ribas? Eu marquei pro Armand, cara. Por dominância? Marquei o 2 ou 3. Eu achei que ele, apesar das finalizações, enfim, ele dominou mais por muito mais tempo, assim. Não acho que foi capaz... Por exemplo, é que a questão é assaltos claros, né? O primeiro e o segundo foram bem claros. O Charles ganhou o primeiro, ganhou e o Armand o segundo. O terceiro porque foi mais parelho. Até porque a posição que o Charles encaixou faltava muito pouco, se não me engano, faltava menos de 10 segundos ali, né? Então, realmente foi... E o primeiro, aí o Charles sim ficou numa posição muito longa ali na guilhotina, depois ficou na montada, deu cotovelada. Então, realmente, o primeiro e o segundo, acho que foi
Tanto é que no intervalo eu falo pro Charles, Charles, ganhamos o primeiro, perdemos o segundo. O terceiro nós precisamos ganhar. Eu falo isso no intervalo. Sim. Mas, assim, de fato foi uma luta boa, uma luta movimentada. E agora, minha pergunta que eu quero saber é o pós. Qual é o pós? O que os fãs podem esperar? Porque agora que se a gente for olhar o retrospecto recente do Charles, ele perdeu o cinto... Desculpa, né? Tecnicamente perdeu o cinturão pra balança ali e tal. Mas ele perde pro Islam em outubro de 2022. E daí ele ganha do Dariush em junho de 2023. Exato. Só volta a lutar agora. E perdeu pro Armand Sarukian. E agora ele não é o número 2 do ranking. Mas pela movimentação ali da categoria, já tem o Poirier lutando com o Islam em junho. O Armand, até que se prove o contrário, vai sentar e esperar e é o próximo da fila. É óbvio que a gente nunca sabe, né? Mas pelo menos esse é o Com cenário certeza. agora. Tem o Conor voltando, a gente sabe se o Conor vencer e bater o pé e quiser o cinturão, ele fura a fila. Como fica o Charles agora? Agora não o treinador, o empresário Diego Lima. Cara, eu acho que o Charles ele é o segundo ranking, né? Então, assim, a gente tem que saber isso. A gente tem que saber que o segundo lugar no ranking, ele tá muito próximo ao UFC, tá? É, o cinturão, desculpa. Então, assim, eu acho que nada mudou em relação ao nosso caminho pro cinturão, né? Talvez o Charles agora esteja a 2 lutas do cinturão, ou talvez ele esteja um show pro cinturão. Por que eu digo um show pro cinturão? O próprio Poirier perdeu pro Gate, ganhou e tá no cinturão. Então, assim, eu acho que é o trabalho que nós vamos fazer na próxima luta. O nosso objetivo é o cinturão, tá? A gente quer muito o cinturão, vamos trabalhar para isso, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar realmente as cenas do próximo capítulo, né? Porque eu acho que nós temos que saber resultados de Poirier e Makhachev antes de qualquer coisa. Eu acho que essa luta vai definir muito, muito, você entendeu? Porque, vamos supor, essa luta, o Poirier vencendo. Talvez fique Poirier e Arman, Charles e Makhachev, para um contender, você entendeu? O Makhachev ganhando, o Poirier, que tá, eu acho que em terceiro ou quarto do ranking, não sei, talvez o Poirier vá lá para quinto do ranking, não sei, e o Charles já tá ali na boca, então talvez uma luta pro cinturão. Qual seria essa luta? O Gate, depois de recuperar o nariz, mesmo vindo de derrota, pelo menos ele ganhou do Poirier, você entendeu? Não sei. Então, assim, eu quero te dizer que a gente tem que esperar cenas do próximo capítulo. Talvez uma luta com o Holloway, não sei, você entendeu? Eu acho que essa próxima, até o Gregor, puxando, igual você falou, é uma luta que também a gente precisa esperar um resultado. Depois que o Gregor vencer essa luta, será que ele vai querer um cinturão ou vai querer fazer ou lutar com o Charles, por exemplo? E o Chandler, será que o Chandler, depois dessa luta, vai cair para o miolo ali de novo, vai brigar por um cinturão? Ele vai querer talvez lutar com o Charles para poder se credenciar para o cinturão? Então, acho que assim, a gente precisa realmente esperar essas duas lutas e eu acho que elas vão dizer exatamente o melhor caminho a se tomar. Concordo em boas partes aí. Eu não sei porquê, mas pra mim eu tenho uma impressão clara que se o Conor vencer, a escolha é dele. Eu também. No sentido de que se o Conor quiser fazer a quarta luta com o Poirier, a gente sabe que vai vender. As duas primeiras venderam mais de 1 milhão de pay-per-view. E se o Conor vencer e o Islam for o campeão, o maior pay-per-view da história do MMA é o Conor com o Khabib. O Khabib e o Islam têm uma conexão, né? Então acho que esse reencontro Conor com o camp do Khabib... Venderia muito. Eu sinceramente não sei se o Conor vence. Mas enfim, eu te perguntei isso, Lima, porque eu escrevi na minha coluna no UOL, ontem acho, subiu hoje talvez, um texto sobre o Charles. Só para resumir, quero ver se você concorda, pelo menos na minha opinião, essa categoria, vou até abrir o ranking aqui, se a gente pega o Makhachev, campeão, aí o Tsarukyan, Charles, o Gate, o Poirier, o Gamrot, Dariush, Chandler, Fiziev, Max Holloway e Moicano, esse é o top 10. Sim. Desse top 10, o Charles já lutou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele seria o sétimo, só faltam 3 do top 10. E já enfrentou o campeão também. Isso quando a gente... Primeiro, relevância midiática do Charles, ele, em número de seguidores, ele só perde pro Islam e é pau a pau. Então tem uma diferença grande. Só que o nível desse top 10 é muito alto, cara. É muito Sim. alto. É a categoria mais chata. Eu acho, pior categoria deve ser. Tranquilamente. E aí ele pega um Tsarukyan, que era o número 4, atleta duríssimo, que com todo respeito consegue andar na strip sem ser reconhecido, o Charles já não. Com certeza.
E aí o Charles cai para segundo. O primeiro, vamos supor, o primeiro do ranking que o Charles não enfrentou ainda é o Matheus Gamrot, que é muito pouco conhecido. Duro pra caramba, já ganhou do Armand, inclusive, treina na American Top Team. E aí, será que valeria a pena? E aí, Cara, esse é o meu ponto. Que o Charles pegou o Dariush, basicamente no mesmo cenário. Tava vindo de várias sim, vitórias, duro pra caramba. Aí tem o Tsarukira, porque eram duas lutas que, pelo menos em tese, entre bônus e risco, o bônus era a garantia de lutar pelo cinturão. Se ele lutar com um Gamrot da vida, não tem essa garantia. Então, o que eu. Aí, vou amarrar a minha história. O que eu digo na minha coluna é. Pelo que o mérito colhido do Charles nos últimos anos é 14 anos de UFC, mais de 30 lutas. Nunca negou desafio, enfrentou os melhores de duas categorias, recordista de bônus e vários recordes no UFC. Será que na hora de buscar money fights, de repente um cinturão do BMF contra o Max Holloway? Ou o perdedor de Conor e Chandler? Será que talvez não é a hora de... Porque, como você mencionou, uma vitória com um show contra o Max Holloway da vida, ou contra um Conor, não tinha... talvez já garanta o title shot, né? com certeza, Ribas, eu concordo com você. Eu acho, por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que esperar os resultados, né? As próximas lutas. Eu acho que um vencedor de Chandler e McGregor, eu acho que só faria sentido se fosse o McGregor. Eu acho que não faria sentido se fosse o Chandler, porque o Chandler está fora dos top 5 e ainda já lutou com o Charles. E o Chandler, com todo respeito a ele, é um ótimo lutador. Só que se você ver o histórico dele no UFC, ele não tem histórico praticamente. Ele tem o quê? 4 lutas, acho que 2 vitórias, 2 derrotas, não sei, me escolha se estiver errado. Mas é um cara que, você entendeu? Ele ganhou do Hooker, perdeu. A segunda foi o Charles ou não? Não. Ele perdeu do Charles, perdeu do Poirier, ganhou do Tony Ferguson. E ganhou do Hooker. É, Eu acho que foi essas 4 lutas só. acho que sim. Não, e perdeu pro Gate. Isso. Do Gate foi uma baita guerra também. Então o cara perdeu 3 e ganhou 2. Então, você entendeu? Então deve ser praticamente ontem. Com todo respeito, tá? Não tô desmerecendo ele como lutador. Então eu acho que não faria sentido o Charles lutar com ele. Eu acho que faria sentido o Charles realmente lutar. Dos top 5 com quem? Eu acho que teria sentido Poirier ou Gate novamente. Exatamente pelo nome que eles têm, pelas guerras que eles oferecem, pelas pessoas que são. Eu acho que são lutas que poderiam nos levar para o cinturão. Ou, conforme você falou, realmente um BMF com o Holloway. Eu acho que seria muito legal, seria realmente uma boa. Ou talvez realmente o McGregor. Eu acho que são duas lutas, acho que nem você falou, McGregor e Holloway serão duas lutas muito boas financeiramente, duas lutas que eu acho que teriam uma história muito bacana por cima, e duas lutas que eu acho que nos levariam para onde nós queremos novamente. Eu concordo com você. Pra ser o McGregor, eu acho que o McGregor teria que perder pro Chandler, né? Porque se ele ganha, eu Não acho que sei, ele... cara. Será que o McGregor, por mais que a gente saiba que ele é aquele ambicioso que ele é, será que ele vai querer também ficar lutando pro cinturão? Será que ele vai querer ficar fazendo só luta gigante que ele faz, realmente, essas lutas gigantes que ele faz? Não sei. O McGregor é uma caixinha de surpresa, né? Caixinha de surpresa. Eu acho que até na luta dele, se a gente for fazer palpite, a gente tem 3 palpites. Se o Chandler ganha, se o McGregor ganha, ou se a luta acontece. Porque até o McGregor entrar no octógono, a gente não vai saber. O bicho é doido, entendeu? Então acho que realmente o cara é uma caixinha de surpresa. Perfeito. Vamos lá. Um outro assunto que eu queria ver contigo é quase uma semana depois da luta, muita repercussão. Um dos temas mais abordados foi a comemoração, ou o desabafo, na verdade, do Parrumpinha para a câmera logo depois da luta. Eu tenho uma entrevista com o Parrumpinha aqui no canal, quem quiser ver. Você chegou a ver? Você chegou a falar com o Parrumpinha? Como é que tá a situação? Ele, enfim, ele já declarou que não foi nada pra shootbox, pra você, pro Macaco, nem pro Charles. Como é que você viu e se você já falou com ele? Cara, eu não falei com ele depois da luta, até porque foi aquela correria, né? Realmente não tem como cumprimentar ele antes, que eu falei com ele na sauna. A gente ficou na sauna juntos, né? Ele estava com outro atleta na sauna, então nós estávamos ali juntos, cumprimentamos, ele deu um abraço no Charles. Cara, me mandaram, um monte de gente mandou o vídeo, né, daquele, né, da fala, tudo. Só que, cara, sinceramente, eu acho que foi eu realmente acredito nele, que ele falou que não foi pra gente, eu acredito. Eu acho que realmente foi um monte de coisas que aconteceu. Eu acho que, assim, eu, como treinador, assim como o Paulo Pinha também né,
Eu não tô falando nem como empresário, tá? Porque como empresário também acontece, mas nós como treinador. Quando nós vencemos, nós somos amados. Quando nós sofremos um revés, nós somos odiados, ameaçados de morte, xingam nossa família. Mas isso é uma coisa totalmente natural. Você entendeu? É natural. Você entendeu? Mas isso ao mesmo tempo também desgasta. Então, eu acho que assim que marcou a luta do maior ídolo nacional contra um cara que é treinado como um brasileiro, ele já começou a receber crítica, já começou a receber xingamento com certeza. O direct dele deve ter vazado muita gente deve ter no direct para xingar ele. Porque isso acontece não só com ele, comigo, mas com um monte de gente. Então, com certeza, ele foi alimentando aquilo. Você entendeu? Porra, aí xingaram o Armando Hotel na entrada. E aí, com certeza, deve ter xingado ele também. Então, você vai carregando aquela, sabe? Então, ali eu acho que foi um momento de explosão. Ele comentou, né, que eu acho que alguém falou alguma coisa que ele não gostou, então, que não foi da gente. Então, essa pessoa, né, que ele citou, que não fomos nós, talvez ele juntou isso, juntou com os xingamentos que ele teve, com as ameaças, você entendeu? Então, talvez ele juntou tudo isso e acabou realmente botando para fora naquele momento, sabe? Então, assim, realmente eu acho que, cara, nós somos seres humanos, você entendeu? Eu não acredito que ele tenha feito isso para o Charles, não acredito mesmo, você entendeu? A gente sempre tem um respeito muito grande por ele sempre tem um respeito muito grande por nós, entendeu? Nós nos enfrentamos profissionalmente dentro de um octógono, nos cumprimentamos antes, nos cumprimentamos depois, dependente do resultado, você entendeu? Então, acho que realmente aquela foi um desabafo. Eu acho que ele botou para fora ali, talvez a quantidade de pessoas que xingaram ele desde o dia que marcou a luta até o dia da luta. E eu digo isso porque, assim, cara, você acha que eu não tô sendo xingado hoje? Eu tô sendo xingado, porra, todo dia, e entra no Instagram, e entra no direct, mas é normal, é normal. E eu não me incomodo porque eu sei que é normal, né? Porque, na verdade, se nós tivéssemos ganho essa luta, porra, todo mundo ia estar mandando coração para mim, falando que, nossa, Lima, você é demais, que você entendeu? Aí a gente sofreu um revés, Lima, você é o culpado porque você é o treinador, você fez isso errado, nossa, porque você como empresário não devia ter feito isso. Então, assim, quando dá errado, tudo é ruim. Quando tá certo, tudo é bom. Você vai do céu ao inferno em um segundo. Então, assim, mas isso não sou eu, não é ele, somos todos os treinadores. Todos nós somos sujeitos a isso. Quando a Mas gente tem já, grandes lutadores, acontece isso. mas já incomodou em algum momento. Cara, já me incomodou no começo. No começo me incomodava. Só que aí, cara, eu comecei a parar pra pensar. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo discutindo? Aí eu comecei a fazer o quê? Entrar no Instagram das pessoas que me xingavam. Pessoas não. Aí eu falava, cara, tipo. Aí pensa comigo, Ribas. Que pessoa bem-sucedida, de verdade, vai até um Instagram de um terceiro despejar o ódio? Não existe, cara. Pessoas bem-sucedidas não estão despejando ódio em redes sociais. Pessoas bem-sucedidas entram nas redes sociais para elogiar, para incentivar, para torcer. Você entendeu? Pessoas mal-sucedidas entram para xingar. Então, cara, depois que eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, você acha que graças a Deus, eu tô muito feliz com a vida que eu tenho. Você entendeu? Eu batalhei muito para ter o que eu tenho. Eu dei aula há 15 anos na academia, que inclusive você foi aluno. Eu dei aula há 15 anos para comprar minha academia. Eu lembro até hoje o que eu chorei quando eu pus meu primeiro atleta no UFC. Foi o Felipe Sertanejo. Sertanejo, verdade. Você entendeu? Hoje eu tenho não só a minha academia, que foi onde você treinou, como eu tenho mais academias. Hoje eu tenho não só um lutador no UFC, como eu tenho 11. Hoje nós somos campeões do mundo. Você entendeu? Minha vida é maravilhosa, cara. Você entendeu? Então eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Você nunca vai ver eu entrando numa rede social para falar mal dos outros. Nunca. Você entendeu? Porque eu não tenho que desejar o mal para ninguém. Porque eu me considero um cara abençoado. A gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai errar. É normal, é do ser humano. Você entendeu? Mas eu, cara, eu vou te falar, eu sou um cara totalmente realizado. Aí você vai falar, então você não tem mais sonho nenhum? Tenho muitos sonhos. Você entendeu? Muitos sonhos ainda. Mas, cara, quando eu dobro meu joelho, eu tenho vergonha de pedir algo a Deus. Porque eu tenho tantas coisas boas. Eu me considero realizador de tantos sonhos que eu só tenho a agradecer a Deus. Por isso que hoje eu não discuto com pessoas que tentam me ofender. Porque é feio eu falar essa palavra, mas as pessoas que vêm me ofender, eu tenho pena. Porque eu falo, cara, que pessoas fracas de espírito. Que infelizmente não devem ter sucesso nenhum na vida. De fato, aí, enfim, eu conheço o Parrumpinha faz um tempo, até falei pra ele na entrevista, me surpreendeu a reação dele, por ele já estar no esporte faz um tempo, mas algo de específico que ele Sim. não abriu o jogo, algo aconteceu em algum momento, enfim. Mas fora isso, cara, é aquela velha questão, né? Cada um sabe. Posso até falar uma outra coisa aqui, então? Por favor. Eu não vi porque estava na semana aquela loucura, mas também
sobre um episódio que aconteceu de uma entrevista, né? Só vou aproveitar então aqui, Parrupinha, não foi você, você sabe porque não foi você, então só estou falando para as pessoas, não foi o Parrupinha. Só para a gente botar um ponto final nisso. Certo, foi a entrevista que você deu pro Guilherme Cruz, Trocação Franca, MMA. Cara, e foi um bate-papo de 1 hora, eu acho, de base. A gente foi conversando e foi indo. Você tá ligado? Pô, você é jornalista, você entendeu? Então, quando a gente começa a conversar, as coisas fluem. Sim. Então a gente vai falando, aí depois você fala, nossa, cara, o que eu falei? Você entendeu? Mas não foi o Parrupinha. Só anos atrás o Charles teria recebido um convite de integrar a American Top Team. E aí, como... Não falei nada disso. Não foi algo assim? Não. O que chegou no meus ouvidos ter sido isso? O que foi do vídeo? Esse é o problema. As pessoas falam no ouvido e vão, aí vira um telefone sem fim. Eu não toquei nome de equipe nenhuma e não toquei nome de treinador nenhum. Tá, o Charles teria recebido um convite para fazer parte de alguma equipe. X. E aí acabou. O pessoal já conectou. Aí essa mesma pessoa que convidou ele chegou para mim e falou: nossa, parabéns pelo trabalho que você faz com o Charles, que incrível, que maravilhoso. Eu falei, caramba! Foi essa a história, mas eu não toquei nome de equipe nenhuma, de treinador nenhum. Aí o pessoal achou que era Top Team e achou que era o Parrumpinha. Mas por que fizeram isso? Fala, pô, a Charles vai lutar com o Armand treina com o Parrupinha, vamos botar fogo no parquinho? Vai saber, você entendeu? Então, na verdade, cara, foi toda essa confusão que deu, mas eu tenho certeza ali que também, sério, que nem a gente falou, as pessoas que foram lá, talvez para xingar ele, também são pessoas que, é o que a gente acabou de conversar, né? São pessoas que não tem mais o que fazer da vida. Uma curiosidade, o pessoal talvez não sabe, que o treinador de boxe do Tsarukian é brasileiro, o treinador de Muay Thai do Tsarukian é brasileiro. Treinador de Muay Thai do Tsarukian, o Anderson. Cara, sou fã dele. Tenho grande admiração e respeito por esse cara. Ó, pra você ter noção, eu conheci o Edson Barbosa no Lagara, há muitos anos atrás, num bar que tinha aqui do Zorello, que me chamaram e falaram, Lima, tem uma vaga para lutar Muay Thai assim, assado. Aí eu peguei um atleta, que na verdade era do Macaco, nem era atleta meu em específico. O Macaco falou, puta, Lima, você pode vir aqui essa semana fazer um treino com ele e tal, você leva ele? Falou, pô, vambora. Peguei ele, levei pra lá, chegou lá, era Edson Barbosa, nunca tinha ouvido falar no Edson Barbosa na minha vida. Quando acabou a luta, eu falei, meu amigo, esse cara é sinistro. Que cara sinistro. Aí fiquei fã dele, fui acompanhando. Na minha opinião, os Muay Thai mais bonitos do MMA é o do Edson Barbosa. E com certeza, pelas mãos do Anderson, que é um cara excepcional. Pô, na minha opinião, um cara de puta caráter, um cara gente boa, educado, você entendeu? E como treinador, na minha opinião, é impecável. E você fez corner contra o Edson, você estava no corner do Lucas Mineiro, não estava quando ele enfrentou o Edson? Tava na estreia do Mineiro. Na estreia do Mineiro. Cara, foi no ano novo, cara, que chamaram a gente pra lutar. No ano novo, no dia 31 de dezembro, me ligaram que tinha uma vaga, se podia pôr o Mineiro, não era uma categoria de cima ainda, o Mineiro lutava no 66, chamaram ele pra lutar no 70, eu falei, cara, vambora, é oportunidade, contra o Edson Barbosa. Eu falei, meu Jesus. Aí vamos pra guerra. Grande época do UFC, que o UFC fazia 7 eventos no Brasil. Porra, que saudade. Saudade. Lima, já mencionou os próximos passos do Charles, não dá muito para saber, mas no mundo ideal, a sua ideia é que o Charles volte a lutar quando? Cara, o Charles quer lutar o quanto antes. Acabou a luta, ele já falou, Lima, me põe pra lutar. Me põe pra lutar o mês que vem, se der. Só que eu acho que a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que assistir a luta junto, tem que rever os erros. Não porque nós sofremos um revés, tá? Eu acho que em todas as lutas a gente tenta rever os erros, independente do resultado positivo ou negativo, nós temos que rever os erros. Então, a gente teve a luta na nossa mão mais de uma vez, tivemos a luta literalmente na nossa mão, então a gente poderia ter terminado o combate, entendeu? Então por isso que a gente tem que sentar, tem que assistir a luta, tem que ver com calma, tá? Na luta, a minha preocupação na luta era o ground and pound do Armand, entendeu? Porque eu achava que era onde ele oferecia mais perigo, não desmerecendo, o cara é bom, ele é completo, tá, o Armand, mas eu acreditava que o ground and pound dele era perigoso e eu acreditava que é onde ele queria explorar mais. Por isso que a minha ideia era o Charles travar os braços dele, segurar para não deixar ele trabalhar cotovelo, né? E explodir ou buscar uma finalização na hora certa. Porque se a gente fosse por baixo, ficar só tentando fazer o jiu-jitsu, a possibilidade de a gente levar uma cotovelada, de abrir mais corte, era grande. Então a minha ideia era a gente conseguir impedir os ataques do Armand e poder raspar, poder buscar o que a gente queria na hora certa ali,
diminuindo os riscos, né? Então agora eu quero rever a luta com o Charles novamente, a gente vai assistir, vamos conversar, e aí a gente realmente vai analisar os pontos negativos e positivos dessa luta, para poder pensar na próxima. Perfeito, perfeito. Saldo positivo. Óbvio que isso foi negativo no cartel, uma derrota, mas o sentimento é diferente, né, em relação ao revés pro Islam. Performou bem, uma luta equilibrada. Cara, E foi diferente porque eu acho que o Islam, não sei, a gente não lutou. Foi, deixa pra lá, ficou no passado. Contra o Arman, eu acho que, pô, foi uma luta boa. Você entendeu? Uma pessoa que entende de luta, viu dois grandes lutadores. Você entendeu? É um lutador ali tentando manter a luta grande em pau, e outro lutador tentando em toda oportunidade de terminar o combate. Então, assim, foram dois lutadores de nível. Você entendeu? Que mostraram grandes espetáculos ali. Infelizmente, cometemos erros. Eu acho que nós poderíamos ter acabado com a luta, não acabamos, mas, pô, legal, vamos voltar e trabalhar. Mas contra o Arman, a gente acabou não mostrando serviço, né? Por isso que realmente contra o Makhachev, por isso que eu desvinculo, aquela luta eu desvinculo. perfeito. Para finalizar, como é que tá o seu calendário aí? Quantas lutas? Falou que tem bastante atleta no UFC. Quais são as próximas? Você pode falar? Rapaz, umas eu posso, outras não. Cara, eu cheguei ontem, né, terça-feira. Eu já tô indo na terça que vem para Indiana, Fort Wayne. Eu vou com o Apollo e com o Marlon, outros dois atletas que eu tenho, eles vão estar lutando no Art of Scrap. Marlon Brito? Marlon Brito. Bravo. O Marlon Brito e o Apollo Gomes. Eles vão estar indo lutar no Art of Scrap no sábado, então eu vou na terça para lá. Saio de lá no domingo, chego aqui na segunda. Segunda mesmo eu já encontro o Elvis, a gente arruma as malas e parte Rio de Janeiro para o UFC 301, né? Eu, o Elvis, o Charles, estaremos todos ali, o Alan, estaremos todos presentes ali. E aí eu volto logo depois da luta, voltamos para cá e continuamos trabalhando para os próximos compromissos aí, né? Estamos tentando aí negociar as próximas lutas do Iliquete, do Rolando, do KR, temos o contender aí próximo, então vamos trabalhar para colocar alguém no contender. Estamos tentando ali também, né? Todo mundo tá vendo ali as postagens do Ian Gary. Vamos ver se essa luta sai, vamos ver se esse Kobe, de vez se só falastrão, coloca na reta mesmo e resolve o que ele, né, de vez falar muito, ele vai e resolve mesmo o que ele tem que resolver. Vamos ver se ele assina o contrato e vem lutar com o Ian Gary. Então, assim, muitas coisas aí para acontecer. E estamos aí, né, cara? Estamos aí buscando o topo sempre. O Alan tá recuperado já? Cara, o Alan fez uma cirurgiazinha, né? Boba ali, um detalhezinho. Mas, graças a Deus, tá 100% recuperado, já tá treinando. Graças a Deus, ali tá muito bem. Acredito eu que também devemos aí, talvez no Rio de Janeiro, a gente sente com o Mickey, converse com o Mickey e já comece ali a conversar sobre a próxima luta dele.